Olha, o Rocha começou aqui, está todo mundo rindo, porque o Rocha sabe quem vai ser o ministro da Fazenda, não quer dizer. Vamos começar assim, entrando de sola nesse domingão. O Brasil jogou muito bem. O Rocha é o responsável na comissão pela transparência. Então, ele vai divulgar todo o ministério aí para a gente. Transparência e integridade. Que nesse caso são coisas contraditórias, porque se tu for fazer integridade, tu não vai fofocar e contar quem é o ministro, mas aí não tem transparência. Paradoxo. Não, mas como o governo não existe ainda, não começou, então não tem que ter transparência. Mas a mídia hoje, está todo mundo falando que a dupla da economia vai ser o Haddad e o Perso Arida. Eu acho isso muito falta de assunto. Eu acho que estão especulando muito em tudo, né? Então, hoje saiu a notícia de que os militares querem antecipar a indicação dos comandantes, viriam uma coisa esquisita, estranha. O Congresso, setores do Congresso estão pressionando para o presidente eleito indicar logo o nome para a Fazenda, que isso facilitaria as negociações. Enfim, a imprensa, olha, aquilo ali é um enxame de jornalista tentando arrancar notícia de qualquer jeito, entendeu? E aí fica essa coisa. O fato é o seguinte: o Lula não está com pressa, aparentemente está claro isso, não vai se precipitar, não vai ser empurrado, ele vai fazer as coisas no tempo que ele achar que ele tem que fazer, indicar as pessoas que ele achar que ele tem que indicar. O que a gente tem assim de mais seguro é de que talvez, e aí o talvez mostra o tamanho da segurança, né? Que ele não vai indicar um economista para a economia. Nem no planejamento, eu acho, viu, Rocha? Nem no planejamento. O ministro dele, no começo, foi o Paulo Bernardo, né, no planejamento. Sim. E na economia foi o Palocci. Então, dois petistas, né? Portanto, por quê? Porque eram dois ministérios-chave. Certo? Eu penso que ele deve repetir a fórmula, né? Não com os mesmos nomes, né? Que o Lula costuma dizer que um técnico pode dirigir a seleção brasileira em 1970 e pode dirigir a seleção brasileira em 1978, só que os times não serão os mesmos. Mas, o Rocha, você está falando nesse negócio de tempo, o que me preocupa é a questão da PEC, né? Porque a gente tem que aprovar uma PEC até o final do ano, porque senão vai ter um rombo fiscal o ano que vem ou a economia vai parar ou o governo vai ficar fora da lei de acordo com como ela tem hoje, né? Então, a gente tem que aprovar uma PEC. E nós já estamos aí há 26 dias da eleição e até agora não conseguiu fazer essa PEC. Como é que você está vendo esse negócio? Estão falando agora em medida provisória, né? Uhum. Então é o seguinte, o Congresso ele coloca um pacote na mesa, né? E nesse pacote está a reeleição do Lira, da mesa da Câmara, está o orçamento secreto, né? E está a PEC do Bolsa Família. Então, se o governo eleito se sentir muito acuado, muito pressionado, e o pessoal não tiver bom senso, o governo vai recuar e vai esperar assumir e manda uma medida provisória para o Congresso e resolve o problema temporariamente até encontrar uma solução. Essa é a saída do Renan Calheiros, né? Isso, exatamente. Mas aí entra uma confusão, que é uma confusão regional, que é nacionalizada, né, da briga do Renan com o Lira. O Renan quer criar uma alternativa ao Lira na Câmara. Duvido que o Lula se meta nisso, né? Às vezes que o PT se meteu, que o Lula se meteu na eleição da Câmara, ele se deu muito mal. Então, duvido muito que ele faça isso. Ele vai deixar o Congresso resolver lá o problema
da eleição das mesas, do Senado e na Câmara, e não vai interferir. Certo? E se criar uma condição em que torne difícil para o governo tomar decisões, ele vai esperar, assume e manda uma medida provisória. Mas, por outro lado, eles estão falando que a PEC vai ser apresentada na terça-feira que vem. Não, pode ser que não tenha PEC, né? Pode ser que não tenha, que não seja apresentada a PEC. Eu acho que vai ter, certo? Essa sinalização do governo de que ele pode fazer uma medida provisória vai fazer o pessoal do Congresso tirar um pouco o pé. Tem muito parlamentar que não se reelegeu, certo? E está querendo resolver a vida, né? Futura, né? Nessa negociação aí. E o governo tem limites, né? Não vai cair nessa. A única coisa que eu... Vem cá, no orçamento não tem recurso para o Auxílio Brasil, não é isso? Não, o orçamento tem recurso só para R$400, R$405 do Auxílio Brasil. Tá? E isso não dá, não dá nem para o ano inteiro. Mas, não, mas aí tudo bem, por medida provisória, você puxa, você pega esse recurso que era para o ano todo, sei lá, utiliza para 6 meses, e aí naqueles primeiros 6 meses você vai ter que remanejar. Não tem recurso por causa do teto, né? Por causa do teto. Sim, tem. Sim, mas aí o que você faz? Você pega esse de 400, de 400 para 12 meses. Você vai pagar 600 mais 150 por criança, faz a conta, esse que seria de 12 meses vai dar, sei lá, por exemplo, para 6 meses. E aí você puxa ele para 6 meses. Vai ficar faltando os 6 meses final. E aí o governo tem 6 meses para legislar, fazer uma proposição legislativa que viabilize isso. Perfeito, é isso mesmo. É isso. Então, se essa negociação enroscar demais com esse negócio... Porque o problema não é o Lira ser reeleito, vamos combinar aqui, né? O Lira ser reeleito presidente da Câmara. O Lira não vai criar problema para o governo Lula, vai sentar, vai conversar e agir institucionalmente. O problema é o teto de gastos e o orçamento secreto. Quer dizer, o governo não pode entrar nessa do orçamento secreto, né? Não tem como. Isso aí tem que ser revisto, certo? O parlamentar não pode pegar o dinheiro e fazer o que bem entender com o dinheiro. Agora, Rocha, te falar um negócio, né? Eu converso com vários parlamentares do próprio PT, né? De todos os partidos do PT. Todo mundo quer manter o orçamento secreto. Todo mundo. Não, é inacreditável. É o seguinte, o que eles querem manter são as emendas obrigatórias, certo? O governo é obrigado a liberar a emenda. Né? Não, a obrigatória já está ganha. Eu acho que não é isso. Eles conseguiram a mais. O orçamento secreto é a mais. Eles querem um orçamento secreto, porque eles são beneficiários. É o que chama de a emenda do relator, né? Que é a emenda do relator. Emenda do relator. Esse recurso de emenda impositiva já está assegurado. Esse ano foi 19 milhões. Cada parlamentar tem 19 milhões de emendas impositivas. Isso não se discute. A questão é a seguinte: o parlamentar usar livremente, né? Então, esse dinheiro ele tinha que ser usado em programas do governo, né? O governo estabelece os programas e o cara tem que usar aquele dinheiro dentro dos programas do governo, de acordo com as prioridades do governo. Porque o que está acontecendo hoje é o seguinte: o cara pega o dinheiro, está lá ciência e tecnologia, pesquisa, precisando de dinheiro, o cara enfia em ponte. Não, é assim, Rocha. Um time do interior pede dinheiro para construir um estádio. Aí o outro time pede para construir outro estádio. Então, um deputado de um partido manda o dinheiro para o mesmo município, fica aquele município pequeno com 2 elefantes brancos. É isso que acontece. É isso. E tem uma coisa que é igualmente nefasta, né? Mesmo quando eles chamam, por exemplo, eu sou interessado em ciência e tecnologia, então a gente examinou todas as emendas que se dizem de ciência e tecnologia e passamos um filtro de TLR, que é uma medição de nível de ciência e tecnologia. Não passou do nível mais baixo, que é o nível 1, ou seja, mesmo quando eles mascaram, é construção de um prédio que pode ser que um dia venha a ser usado para alguma coisa, ou seja, tecnologia mesmo. E por isso nós estamos nesse processo de desindustrialização mesmo, aquela de ponta. Não tem nenhuma emenda, não é dizer assim, é nenhuma emenda para isso. As emendas são para coisas
muito básicas, porque provavelmente está ligado a algum interesse de um prefeito, de uma cidade, de algum interesse assim. Então, assim, isso é sério, né? A gente não tem nenhuma avaliação, né? Felizmente, tem um pedaço desse dado que está público. Agora, se todo... E aí eu posso passar um filtro e dizer, olha aqui, ó, vocês estão fazendo política errada. Essa coisa de deixar tudo público é fundamental. E se o governo acabar, pelo menos assim, com um grande pedaço desse orçamento secreto, porque assim, era promessa de campanha, né? Todo mundo está esperando, e não é esperando assim, esperando porque é dado e tem gente examinando para olhar o que está acontecendo. Então, algum nível de acabar com esse, mesmo que não acabe totalmente, né? Mas algum nível de acabar tem que dar essa resposta, porque senão já vai começar mal. Tá? Para a população, eu não estou dizendo para as negociações políticas, mas para a população tem algumas coisas que o povo está esperando. Tá? E o que eu gosto de chamar de Bolsa Família em vez de Auxílio Brasil, Bolsa Família é um, orçamento secreto é outro. Então, assim, essas duas cobranças, e não é pela imprensa, essa imprensazinha que fica enchendo a paciência, mas é a população mesmo que está com essa expectativa. Então, no orçamento do ano que vem, está previsto apenas 25 bilhões para investimento, para tudo, para consertar estrada, para criar escola, para outras necessidades aí do país, que é o mais baixo, é o nível mais baixo da história. Você ter 25 bilhões para investimento, né? Para ter ideia, assim, para o Bolsa Família, essas coisas estão calculando 150, 200 bilhões. Tudo bem, mas não tem cabimento você ter só 25%, 25 bilhões de investimento público do governo. É claro que tem o investimento privado, mas quem puxa o investimento privado é o investimento público. Então, isso é uma coisa seríssima. O Brasil não vai crescer, não vai gerar emprego se não aumentar a taxa de investimento. E também e a qualidade desse investimento. Quer dizer, tem de aumentar o investimento e aumentar naquilo que vai aumentar a produtividade geral da economia. Tem que ser assim, a população está envelhecendo e quem está na força de trabalho tem que ser mais produtivo para sustentar essa população maior, né? Então, assim, é uma equação que vai ter que ser resolvida urgentemente. Eu penso que na questão do orçamento secreto, o que deve estar pegando é isso, né? Que o governo está dizendo, não, pera um pouquinho, vocês não vão poder ficar distribuindo dinheiro por aí afora. Mas, Rocha, mas eu volto para o meu ponto, tá? Muitos deputados são favoráveis, e aí você pode colocar, inclusive, deputados do PT, que todos foram beneficiados pelo orçamento secreto. Essa é a verdade, entendeu? Uns mais, outros menos. Uma das coisas, tem várias coisas do orçamento secreto. Primeiro, vocês estão falando aí o tempo inteiro, tirou recurso do governo, né? Então você elege um governo, elege um poder executivo, ele não pode executar o que ele prometeu porque não tem recurso. Então, número um. Número dois, você não sabe quem é beneficiário, né? Você só tem lá o CPF do relator do orçamento, você não tem o CPF do deputado beneficiário. Isso é fundamental para que o orçamento secreto funcione. Por quê? Porque como os deputados recebem recursos diferenciados, ninguém fica sabendo o que cada um recebeu. E aí não tem conflito na Câmara, porque vai ter isso também, o deputado dizer, pô, eu recebi menos do que o outro deputado, eu mereço muito mais, né? E outra coisa que provavelmente o Lira fez, o Lira não é bobo, ele pegou e deu para todo mundo, inclusive para quem era contra o orçamento secreto, disse, eu sei que você é contra, mas toma esse recurso, se quiser você usa, se quiser não usa. Claro. Isso foi denunciado na imprensa. A imprensa indicou os parlamentares do PT que haviam recebido dinheiro do orçamento secreto. Eram bem poucos, acho 4 ou 5 só, que o restante não aderiu ao orçamento secreto. A grande parte da bancada do PT não entrou no orçamento secreto. Mas como é que você vai saber, Rocha? Você sabe ou outro que você descobriu de uma certa maneira. O Lira divulgou. O Lira divulgou para fragilizar o argumento do PT contra o orçamento secreto. Ele divulgou os caras do PT que receberam 4 ou 5, não é mais do que isso, não. Porque houve uma orientação do partido de não pegar, né? Então, eles funcionaram só com essa emenda vinculada, obrigatória aí, que eles usaram, o resto não.
Então, é provável que o partido esteja, de fato, discutindo isso. Tudo bem, querem manter isso aí, vamos manter, mas esse dinheiro tem que ir para as políticas públicas e para os programas que o governo indicar como prioritários, senão não dá, né? E mesmo assim já é complicado. Você vai ter região recebendo, outra não. A racionalidade do orçamento vai para o vinagre, né? Destrói completamente a racionalidade do orçamento. Para que o ministro do planejamento, né? Se cada um faz o que quer? Não, agora, eu acho que a conjuntura para o ano que vem está ficando muito difícil, porque a inflação vai aumentar, né? Porque o governo abaixou a inflação artificialmente, né? Tirando imposto de gasolina, fazendo uma série de coisas desse tipo assim. Então, a inflação deve aumentar, não é muito não, mas essa trajetória de queda deve diminuir, ela começa a aumentar. O governo vai entrar sem recursos, né, para fazer na área social, para fazer na área de investimento, desenvolvimento, e vai ter que negociar com o Congresso. Isso que eu não estou entendendo, Alberto. Eles estão falando aí que a União Brasil vai unir com o PP, vai para a base do Lula. Como é que está essa negociação política aí para a base de apoio do Lula no Congresso? Isso implica em ministérios, né? Não tem jeito. A União Brasil pode ir? Pode. Aí eu não sei, viu, Rocha, porque também tem um pouco isso, né? Todas essas negociações passam por Lula, né? Quem tem a palavra final é o presidente da República, quem nomeia os ministros, a prerrogativa é do presidente da República. Lula, no momento, está levemente no estaleiro, né? Enfim, está levemente no estaleiro, porque está acompanhando a Copa. Ainda tem isso, a Copa dá uma paralisada cria um problema de calendário a Copa, isso é um fato. Isso é um fato que ela cria um problema de calendário, né? Eu acho o seguinte, o Lula está numa fase agora que ele está avaliando a composição dos ministérios. Dos ministérios. É isso, que ele está fazendo isso aqui agora. Então, vendo quem tem um perfil mais adequado para o ministério e se essa pessoa com esse perfil vai ter condições, ou seja, se o pensamento dessa pessoa conflui com o dele para fazer o que ele quer em cada ministério. Então, ele está fazendo essa sondagem, né, e agora a prioridade é isso mesmo. Agora, nem todo partido que vai para a base do governo vai ter ministério. Tem partido que prefere nem ter ministério. O partido, em vez de pegar um ministério, ele prefere 10 cargos, né, espalhados por estatais, ministérios, cargos regionais. É muito melhor do que você ter um ministério, né? Eu acho isso. Essa questão da União Brasil e do PP, a bancada do Nordeste do PP, certo? Ela é da base do Lula. Se você pegar 80% já é da base do Lula. Né? Os caras, inclusive, não fizeram campanha para o Bolsonaro, vários parlamentares. Né? Dou um exemplo, que é bem eloquente, que é o do Dudu da Fonte, né? Lá de Pernambuco. Ele é o presidente do PP, lá em Pernambuco. Ele apoiou a Arraes, né, para o governo e apoiou o Lula para presidente da República. E ele se elegeu o filho deputado federal, um negócio inacreditável. Então, ele elegeu ele e o filho deputado federal lá em Pernambuco. E ele é o presidente do PP. O PP tem lá sei quantos deputados estaduais, deputados federais, e tudo alinhado com o Lula. Isso aí se repete em larga escala pelo Nordeste afora. Né? E aqui no Paraná, por exemplo, tem deputado eleito pela União Brasil que está procurando o governo. Tem deputado eleito pelo PL que está procurando o governo. Já começou a quer ir atrás, conversar. Né? Então, PSD, sabe, tem... Mas o Rocha, o Valdemar da Costa Neto vai anular essas urnas todas aí. Vai. Sabe, o Lula contou uma história que quando ele assumiu em 2002, certo? Ele começou a fazer isso, a montar o governo e tal, não sei o quê. Aí deu lá um ministério para o MDB. Reuniu com a direção do MDB e tal, ministério para o MDB. Aí, na semana seguinte aparece a bancada do MDB no Senado. Tudo bem, você deu um ministério para o MDB, mas isso não resolve o nosso problema. A bancada do MDB no Senado é outra coisa, é outro ministério. Aí dá um ministério para a bancada do MDB no Senado. Na semana seguinte chega a bancada do MDB na Câmara. O negócio é o seguinte,
Você deu lá para o MDB e do Senado, mas lá não é nós, não representa a gente. Aí vai mais um ministério. Entendeu? É assim que funciona o negócio. Então, você se lembra quando o Gedel foi ministro, ele só mandava recurso para a Bahia. Ele foi ministro do MDB e só mandava para a Bahia. Também tem isso aí que o Rocha está falando. Você põe alguém para representar o partido e o cara só manda para a base dele. Então é complicado. Mas aí é o problema do partido, né? O presidente tem que chamar o partido e falar assim, ó, resolva essa confusão aí. Não, mas não é. Vira um problema do governo, o Eustáquio, porque o partido não vota com o governo. Até que consiga, entendeu? Vira um problema do governo. Eu sei o que você está falando. Faz sentido, seria um problema do partido. O problema é que quem vota lá na Câmara e no Senado não é o partido. Quem vota lá é o parlamentar. Entendeu? Então, o parlamentarismo, não é parlamentarismo. A gente não tem essa fidelidade toda. E isso é um problema. Eu fico imaginando. Isso aí é feudalismo, ô Márcio. É feudalismo. Cada grupinho manda no seu feudo. E tem aqueles ministérios que ninguém quer, né? Ninguém quer. Ciência e tecnologia é um que a gente fica discutindo, vai em eventos, todo mundo discutindo quem será, falavam no Márcio França, mas aparentemente ele não quer. Ele diz, é ruim demais para mim. Tá? Então, sempre é isso. Assim, e é um sofrimento pensar assim, quão irrelevante a tua área é que as pessoas que tu nem queria muito mesmo, não querem. Né? É complicado. Né? Na expectativa... Ô, Márcia, você quer deixar o Ministério da Ciência e Tecnologia super relevante? É fazer o que vários países já andaram fazendo, né? Que eu trago isso aqui de vez em quando. É tirar todas as universidades do Ministério da Educação, pegar o recurso da universidade, mandar junto para a Ciência e Tecnologia. E aí o Ciência e Tecnologia que se vire. Não sei, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser amadurecida, tem que ser debatida. Não, assim, a comunidade não quer isso, porque as universidades vão, tá? Nessa ida, nós vamos perder a CAPES, tá? Porque a gente tem atualmente, para financiar a pesquisa, a gente tem 2 instrumentos. Não é ruim ter 2 instrumentos, não, porque um tem um papel e o outro tem outro papel. Mas aí vão olhar, nossa, para que 2? Vamos fazer um com um orçamento que não vai ser a soma dos 2. Esse que é o problema, é que na hora que ele é tão... Por exemplo, se ele fosse politicamente relevante, não é só o orçamento que o torna politicamente relevante, é a imagem. Eu fiz testes durante toda a minha vida, eu perguntava para pessoas da população qual é o nome do ministro de Ciência e Tecnologia e ninguém sabia nem daqueles ministros que ficaram um tempo grande, mas eles sabem dos outros ministérios, sabem da educação, dos outros que aparecem mais. Então, assim, não é só o dinheiro, é o dinheiro mais a relevância que traz. O Kassab só aceitou ir para ciência e tecnologia quando foi ciência, tecnologia e comunicação. E nessa junção, quem perdeu foi ciência e tecnologia. Mais coisas migraram para comunicação. Então, assim, a gente tem que trabalhar para a ciência se tornar relevante, e aí ela se tornando relevante, o Ministério passa a ser relevante. Né? É um outro jogo. Né? E a gente também tem que fazer ciência e tecnologia ser financiada mais amplamente. Por exemplo, nos Estados Unidos, há órgãos em cada uma das secretarias, lá são os departamentos de Estado, que financia a ciência e a tecnologia. Não é só o National Science Foundation, que é um órgão, tem o Departamento de Energia tem deles. Então, assim, o Brasil não, o Brasil concentra em 2 coisas, uma mais ligada à pós-graduação e a outra ligada à pesquisa, e com isso está todo mundo indo, entendeu? Assim, se tu está querendo dinheiro para a saúde, quer dinheiro para energia, é tudo ciência e tecnologia. Ninguém vai no setor de energia para financiar pesquisa de novas tecnologias em energia, entende? Então, nós estamos com... nós temos que reestruturar essa filosofia, mas isso passa por a gente transformar, entender que ciência e tecnologia é fundamental para a gente reindustrializar o país. Sem isso, nós não vamos reindustrializar o país. Eu penso que tem que cobrar imposto das big techs e destinar para inovação tecnológica, destinar para erradicação da fome, certo? Destinar para a preservação da Amazônia. E aí, quando você faz isso, você tira o argumento de quem é contra o imposto, entendeu? Esses caras arrecadam milhões, trilhões de reais aqui no Brasil, certo? O dinheiro vai para fora e, entendeu? Não fica nada aqui. Então, tem que cobrar imposto desses caras.
Google, Facebook, Twitter, tem que cobrar imposto desse povo. Entendeu? É muito dinheiro. Ou pelo menos garantir que eles têm um pedaço de dinheiro, pode ser pesquisa até feita por eles mesmos, com associações. Tá? Porque essas empresas grandes vêm para o Brasil e elas não trazem um laboratório de pesquisa. Tá? Elas vêm aqui montar, produzir, mas elas não têm um laboratório. Elas tinham que costurar uma política em que tivesse a pesquisa sendo feita aqui dentro também, em grande escala. Aí a gente forma recurso humano na universidade, pode ser bem direcionado para o perfil mais high-tech e consegue ter onde empregar essas pessoas, que é o que não acontece agora. Né? A gente forma engenheiro para engenheiro virar piloto de escrivaninha, virar administrador. Não. Né? E a gente forma pouco engenheiro. Quando não Uber, né? Não, vira trader no mercado financeiro também. Isso, mas assim, nós não estamos produzindo, que poderia produzir, coisas relativas à fibra ótica, entendeu? A gente não está produzindo tecnologia aqui. A gente já forma pouco engenheiro, muito pouco engenheiro no Brasil, e os poucos que formam não estão atuando nessa área mais de alta tecnologia, porque a gente tem uma indústria que não está crescendo. Então, a gente tem que... Mas, Márcia, veja só, essa coisa de botar as universidades no Ministério de Ciência e Tecnologia ajudaria isso, tá? Porque aumentaria o orçamento do Ministério, né? E aí você poderia ter uma discussão dentro do próprio Ministério, entendeu? E uma discussão até de você ampliar as possibilidades de financiamento das universidades. Tá? E deixa o Ministério da Educação dando as diretrizes. Você pegar o orçamento do Ministério da Educação, Fundeb, olha, eu não me lembro o número exato, outro dia alguém me falou, sei lá, 25, 35 bi para as universidades, sei lá, um negócio assim, e 5 bi para o ensino básico. Né? A desproporção é muito grande. E aí você coloca, qual é o problema que eu acho? Tem um problema importante, Rocha, que eu acho aí, é que o ministro da Educação, como ele tem um orçamento maior, que é todo carimbado já, mas mesmo assim, ele tem que lidar com dois problemas, a educação superior e a educação básica, e outras diretrizes. Ele teria, se você tira as universidades, você está dizendo para o ministro da Educação o seguinte: você não precisa pensar nas universidades, você não precisa nem pensar, nem gastar energia com a universidade, isso vai ser um papel da ciência e tecnologia, porque as federais são para produzir ciência e tecnologia. Então você cria... Roberto, mas isso não é bem assim, porque ciência e tecnologia é um aspecto da universidade, mas a universidade não é só a ciência, ela tem toda a parte de ensino, de formação inclusive de mão de obra, etc. Veja só, uma coisa, até isso daí, veja só, essa discussão nossa é bem interessante. Você pegar os americanos, eles têm lá aquelas coisas de college, né? Então, você tem a universidade, que é de pesquisa e desenvolvimento, você tem hierarquia de universidade. Hierarquias, não dizendo que uma é melhor ou outra, mas uma separação. Então, essas universidades são para ensino, é para formar gente. Então, enfia em college e forma. Pá, 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 pá. Essas daqui não, essas daqui são universidades de pesquisa e desenvolvimento. Tem ensino também, mas eles têm que produzir conhecimento novo. É um outro grupo de universidade. Mas no Brasil não é assim, não. No Brasil existe as três coisas: ensino, pesquisa e extensão. Toda universidade tem que fazer essas três coisas. Sim, mas está na hora de repensar um pouco isso, entendeu? Na prática, você tem hoje uma infinitude, você tem centenas de universidades particulares que não fazem tecnologia. Vão indicar o Alberto para o Ministério da Não, eu só estou. Isso está na mesa, essa discussão está na mesa. Você tem essas privadas que vão dando diploma para a turma, só que elas não vão gerar conhecimento novo, são os nossos colleges. É importantíssimo ter isso. Estava vendo ali, qual foi o negócio da Copa do Mundo? Tem um país aí que 51% da população adulta... Canadá, você que falou. 51% da população adulta tem diploma universitário. É isso. Para formar muita gente, você tem que ter um monte de privada fazendo isso. O Canadá tem duas coisas importantes. O Canadá tem alto nível educacional e o Eustáquio lá na seleção do Canadá. Stephen Eustáquio. Mas, Alberto, um exemplo prático de como no Brasil essa juntar não funciona foi quando juntou com comunicação, que prejudicou ciência e tecnologia. Mas o que o Eustáquio está querendo chamar a atenção é mais do que a gente ter
a universidade de pesquisa e universidade não de pesquisa. Quando eu falo em ciência e tecnologia, eu não estou incluindo cultura. E a gente desenvolve, tem universidades que fazem todo um serviço nessa área de cultura, de artes, de ponta. E isso não tem nada a ver com ciência e tecnologia. Então, assim, aqui é complicado por isso. Nós não vamos poder nunca transformar o nosso sistema educacional e copiar o estadunidense por várias razões. A primeira é que nós já temos as estruturas monstras, nenhuma universidade dos Estados Unidos tem o tamanho que as nossas universidades federais têm, tá? Eu me lembro quando a Dilma disse, vou levar todo mundo para Harvard, as pessoas dizem, mas a Harvard não tem 10 mil alunos, entende? Assim, é uma outra estrutura. As universidades de pesquisa, por exemplo, as nossas universidades federais, que são só 30% do sistema, 70% do sistema são essas privadas, essas comunitárias. Então, nós estamos falando desse pedacinho aqui, que vai ter um subpedacinho que realmente faz pesquisa de ponta. Então, assim, não dá. Juntar isso seria juntar um Frankenstein, um ministério que não está acostumado, não tem técnicos para fazer isso, não tem essa robustez. E se fizesse agora, vou garantir, ia pegar toda a comunidade das federais e colocar contra o governo imediatamente. Então, assim, o que a gente só espera é que realmente venha uma pessoa equilibrada para a educação, né? Principalmente pela questão da CAPES, que nos preocupa muito. Tem temas que a gente, das federais particularmente, tem uma preocupação grande, que é esse crescimento do ensino à distância em umas universidades que eu chamo Universidade Bolsa de Valores, que é só para caça-níquel, isso é uma preocupação. E a segunda preocupação é uma preocupação que pouco se fala. Nós estamos tendo uma evasão monstra. Menos interesse, o Enem caiu, menos interesse de ir para a universidade e menos interesse de estar cursando a universidade. E a gente tem que estudar esse problema, tem que ter um plano sobre esse problema, tá? Que é problema mundial, mas no Brasil ele está pegando bem pesado, tá? Que tem um ladinho econômico, mas também tem um ladinho desse super trabalho que esse governo agora fez de gerar uma imagem ruim para o sistema universitário. Márcia, mas produzir soja e commodities não precisa ter universidade. Precisa para uma minoria. Eu estou dizendo o seguinte... Não. A Embrapa produz muito conhecimento novo. Isso você faz com pouquíssimas universidades. Estou dizendo o seguinte, num país desindustrializado, com uma estrutura reprimarização da economia, a universidade não precisa. Tanto é que o Brasil só criou a primeira universidade em 1920, porque antigamente não precisava naquela estrutura de agora, para produzir com qualidade, nós temos problemas aí. Eu não estou questionando isso, não. Estou dizendo o seguinte, que nesse esquema do Bolsonaro de reprimarização da economia e da pauta de exportação, você não precisa de grandes universidades, porque... Nisso ele está errado, porque assim, para se produzir soja, no Brasil não dá soja, tá? Soja não nasce assim, plantando tudo lá, não nasce. Ela não é daqui, ela foi trazida de fora, tá? Aliás, foi trazida por uma feminista, que é a Pagu, trouxe quando foi para a China, trouxe soja, ela dava mal. Aí uma pesquisadora da Embrapa e da Federal do Rio de Janeiro, que é a Johanna Dobenheimer, se deu conta... De seropédica, né? De seropédica. Seropédica, aqui no Rio de Janeiro. Sim, ela gerou um jeito da soja dar certo. Aí ela teve que brigar com o governo, porque o governo queria plantar soja do jeito que os Estados Unidos plantavam, que não nos servia, porque o nosso clima é diferente, e ela conseguiu convencer, e isso nos tornou produtor de soja. Aqui na URGS, nós somos quem fez a mesma coisa para a aveia. Tá? Essas pessoas não viram o nome de rua, ninguém fica sabendo, mas esse tipo de desenvolvimento que ocorre nas universidades, ocorre na Embrapa, e é dado assim, não vira patente, nada disso, até para esse setor mais primário. E se a gente não colocar mais tecnologia nesse setor primário, os chineses que estão comprando terras na África e mesmo no Brasil, eles vão dominar a produção. Tá? Mesmo eles não podendo plantar na China, eles vão plantar em outro lugar. Eles estão atuando em compra de terra, em lugar onde pode ter prospecção de água, para começar a dominar a produção. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar mais tecnologia. Só que essa, vamos dizer assim, essa visão, ela requer que as universidades não fiquem tão sucateadas como estão agora. Ao mesmo tempo que nós somos muito conscientes que o ano que vem
vai ser duro. Tá? Agora, outra coisa, Márcia, por exemplo, o que eu acho que seria uma vantagem das universidades estarem no Ministério de Ciência e Tecnologia? É que você poderia refletir também e se dedicar mais à própria estruturação das universidades. Por exemplo, as federais, você vê muito, você monta a Universidade Federal e tem que ter departamento de tudo. Então, toda federal tem um departamento de ciência política. Faz sentido isso? Não acho que faça sentido. Você pode ter federais que tenham e federais que não tenham. Outra coisa também nas federais, né? Os salários são totalmente iguais, né? Existe um comunismo, digamos assim, salarial das universidades federais, né? Você poderia ter diferenças salariais. Você ter uma carreira que você, né, o cara começa na universidade que paga menos e almeja ir para uma universidade que paga mais, né, e você possibilitar isso. Agora, eu acho que é muito mais, né, viável você fazer tudo isso dentro do ministério que se dedique a isso, né? Você pensa, o cara quer ir para Harvard porque ele começa a carreira numa universidadezinha lá desconhecida dos Estados Unidos e tenta chegar em Harvard. Ele vai produzir feito um louco para tentar chegar em Harvard. E aí, para chegar lá, por que os salários são iguais? Você vive um socialismo salarial nas federais. Não faz o menor sentido. Tu vai subindo na carreira e tu vai não, ganhando. Sim, um professor adjunto 4 ganha o mesmo em todas as federais. É nesse sentido. São iguais. Claro, o adjunto 1 ganha o mesmo em todas as federais. Isso é um absurdo. Tu está tentando comparar dois sistemas que são incomparáveis. Não, eu estou dizendo o seguinte, a diferença salarial é um incentivo. Eu entendo isso, só que as universidades estadunidenses não são do governo. Tá? Não são do governo. No Brasil, as universidades, elas têm o mesmo salário porque todo mundo tem o mesmo cargo. E é impossível a gente pensar num sistema que seja um sistema público em que pessoas que exercem, em princípio, a mesma função, tenham salários diferentes por estarem em locais diferentes. Não, por estarem em universidades melhores, que produzem mais, é diferente, não é em locais. Então, ele vai para um departamento que é um departamento de ponta, tem os melhores físicos do Brasil, produz, tem que pagar mais. Vou te dizer assim, isso é difícil de implementar dentro desse nosso sistema. O que sim nós temos, isso nós já temos. Se tu pode pegar lá 10 horas por semana do teu tempo e ter um projeto numa fundação. Esse projeto pode te dar bolsa. Então, em princípio, pessoas que são capazes de captar dinheiro externo, elas ganham mais. Em qualquer universidade, não importa onde tu esteja, se ela tiver a capacidade de, fazer um projeto, um grande projeto, um pedaço daquele projeto pode virar bolsa para ela mesma. Então, essa bolsa faz com que a pessoa ganhe mais. Isso já é possível agora. Sabe o que eu acho pior, hein, Márcia e Alberto? Sabe o que eu acho pior? É que quem ganha mais na universidade é quem tem cargo administrativo, não é o cientista. Quem acumulou DAS, isso aí. etc., é que começa a ganhar mais. Isso é uma distorção. Isso é uma vergonha. E outra coisa, Eustáquio, outra coisa vergonhosa, o que a Márcia está falando, sim, é verdade, o cara consegue até um recurso de pesquisador sênior na CAPES, né, lá, CNPq, consegue lá. Agora, muitas vezes, a gente sabe disso, tem um pouco de mérito do projeto, da própria capacidade, mas tem muita coisa de lobby, de fazer contato, de fazer uma decisão muito política demais, entendeu? Cada vez menos, porque como ele é transparente, o processo, vamos dizer, nós temos uma coisa no Brasil que é única no mundo. Os nossos currículos são abertos. Por isso que eu consigo fazer pesquisa em gênero, né? Porque o nosso Lattes, que é o currículo, todo mundo pode olhar. Cada vez, acabou de sair o negócio das bolsas de pesquisa. Todo mundo foi olhar. Quem não ganhou vai olhar de todo mundo que concorreu e vai recorrer, dizendo, olha, meu número de citações. Então, assim, a gente tem um sistema muito autorregulado para esse dinheiro que tu está citando. Mas o que eu estou falando é outro dinheiro. Vamos supor que tu seja um engenheiro, queira fazer uma pesquisa que tem aplicação. Tu faz com uma empresa, a empresa te dá um certo recurso e tu pode tirar a bolsa. Por exemplo, há muita gente que tem recurso, inclusive internacional. A Marinha Americana, a Força Aérea Americana é campeã de ir nos países procurando gente que possa fazer projeto. E esse dinheiro entra na fundação, ao entrar na fundação, ele ganha toda uma coisa de transparência e tu podes te dar mensalmente uma bolsa. Então, isso faz algumas pessoas que fazem projetos, que tem alguém interessado em pagar, poder receber um pouco a mais.
Tá? Mas vou te dizer a coisa que realmente puxa o pesquisador e a pesquisadora para mudar, é infraestrutura. Tá? Então, assim, é infraestrutura de pesquisa. A gente está num lugar em que seja fácil fazer pesquisa, porque sabe que tem toda uma infraestrutura. Essa é a coisa que a gente precisa trabalhar. Não acho que ano que vem a gente vai conseguir melhorar a infraestrutura, porque está tendo toda uma negociação aí da equipe de transição para ver. Sabemos que o cobertor é curto, qual vão ser as prioridades, e está todo mundo dizendo que realmente uma prioridade muito importante são as bolsas dos estudantes de pós-graduação, porque nós não conseguimos trabalhar sem ter estudantes, ou trabalhamos muito mal sem ter estudantes de pós-graduação, e ter esses estudantes, eles precisam ganhar. Hoje, o estudante de pós-graduação está ganhando um salário muito baixo e eles estão indo fazer qualquer outra coisa ou indo embora do Brasil. Então, resolver esse problema do estudante dá um passinho à frente, né? Vai ser dar um respiro e resolver o problema de um fundo chamado FNDCT, que eu não sei o que o governo fez, ele tentou durante esses 4 anos colocar a mão no FNDCT e no finalzinho ele foi para um pedaço, foi meio escondido no orçamento secreto. Então a gente não sabe o que vai acontecer, a gente precisa resgatar esse fundo e poder usar o fundo. O Lira Neto fez uma biografia do Marechal Montenegro, não sei se vocês leram. E nessa biografia tem uma passagem em que ele fala da história do MIT, né, do encontro do Marechal Montenegro com o MIT. Ele foi para os Estados Unidos, viu aquilo lá, ficou encantado e aí resolveu fazer um MIT no Brasil, e fez, né? Só que a dificuldade dele de trazer gente de fora para estruturar e fazer aquela coisa, criar aquilo e fazer aquilo andar, era o problema salarial. Ele não tinha como pagar um salário diferente ele trouxe muita gente da Rússia, né, dos países do leste europeu, e vieram para cá para ajudar a montar. E depois ele teve um outro problema também, mas era o problema salarial. Depois ele teve um outro problema também no golpe militar, que os caras achavam que todo russo era comunista. E aí os professores russos andaram tendo dificuldade lá na nossa, em São Paulo, né? Como é que é? Eu esqueço o nome lá. O ITA. Isso, exatamente. Aí pegaram um livro escrito em russo e acharam que aquilo era um Rocha, mas eu vou falar uma coisa aqui que o Alberto vai gostar. O Dom Pedro II, ele foi na França e isso que você está falando, ele convidou cientistas franceses para montar uma escola de engenharia e metalurgia no Brasil. E acabou a França contribuindo, mandou um grande cientista para cá, que é o Claude Gossex, e montou a Escola de Minas lá em Ouro Preto. Tá? Isso em 1876, antes do MIT. Tá? Aí o que acontece? O Gossex, que é um cientista francês, foi fazer uma seleção dos alunos pelo mérito. Aí os políticos não, você tem que colocar meu filho tem que entrar, não sei o quê. Boicotaram o trabalho do Gossex, tá? E acabou, e depois que acabou, o Gossex tinha uma linha direta com Pedro II. Quando veio a República, o Gossex perdeu o cargo, e a Escola de Minas, apesar de toda a importância de ter formado o pai do Alberto lá, ela nunca virou um MIT. Ela teve um momento áureo, inclusive foi um pouco antes do meu pai se tornar aluno, né? Foi um momento áureo que ela formou uma elite importante no Brasil, mas aí depois teve um declínio, enfim, depois as coisas, mas é claro que ela permaneceu forte. Pessoal, a gente tem conseguido manter o nosso programa um pouco mais de 50 minutos. Vamos tentar manter isso, o que vocês acham? Caminhar para o final. Antes de terminar o programa, falar dos 22 milhões. Então termina aí, o Rocha, você termina aí. A Márcia hoje falou muito, aquela turma que reclama que mulher fala pouco em nosso programa, hoje não vai poder reclamar. Eu tive, essa semana, eu estava em Brasília quando veio a notícia que o PL tinha ajuizado a ação. Né? E eu estava com a Gleise lá, e aí ela, o que você acha? Eu acho o seguinte, tem 3 palavras para usar aí. Primeiro, 4, ação temerária. Né? Ação temerária
litigância de má-fé. Se você quiser acrescentar você pode acrescentar chicana. Eu acho que o Alexandre de Moraes deu a senha, que já tinha despachado, mandando emendar a inicial, para colocar o primeiro turno também, porque não tem como você anular o segundo tempo num jogo e preservar o primeiro tempo, entendeu? Não existe isso. As urnas são as mesmas, o processo é exatamente o mesmo, no primeiro e no segundo turno. Então, se tem problema no segundo turno, teve no primeiro também. E ele mandou emendar. Aí o PL vai e a emenda ficou uma coisa horrorosa, dizendo, não vamos fazer isso, porque se fizer isso vai criar muito problema, vai atingir uma gama enorme de gente e tal, vai criar dificuldade. Ou seja, o processo eleitoral é um processo de interesse público, o que a gente chama em direito de matéria de direito, certo? Então, matéria de direito, nulidade, certo? Você colocou para o juiz, danou-se. O juiz vai fazer com aquilo o que ele tem que fazer, doa quem doer, entendeu? Então, se o troço é nulo e não interessa. Você não pode pegar, não, a nulidade é só um pedacinho, o resto vamos preservar. Não existe isso. Então, quando ele propõe ação, é dever do magistrado dizer, olha, tudo bem, você quer anular isso aqui, mas tem isso aqui, certo? Ou você anula tudo, ou você não anula nada, porque... Então, vem aqui e faça a emenda. Aí ele vai fazer a emenda e fala essa bobagem, que se fizesse isso, ia atingir um número grande de pessoas. Aí rolou a bola para o Alexandre pegar pesado, de fato, Rocha, litigância de má-fé e tem que ter multa. Você diria que o Alexandre de Moraes é o Richarlison do STF? O Alexandre é o bolado do STF. Nossa Senhora. Richarlison foi Fluminense, ele saiu do Fluminense para fora, você sabe, no Espírito Santo, aí jogou no América Mineiro, só foi uma maneira dele chegar no Flusão, e ele é torcedor do Fluminense, diga-se de passagem. Agora é o seguinte, essa multa aí do Alexandre me fez refletir sobre o que ele vai fazer com essas pessoas que estão sendo investigadas por autoria de financiamento desses atos golpistas contra a democracia. Eu fico imaginando o que ele vai fazer com essa gente. Na hora que a polícia está trabalhando, eles estão sendo identificados, e aí ele vai dar uma pancada que vai faltar gente para ver. Pessoal, é isso. Muito obrigado a todos, hein? Falou, Alberto. Um abraço.